Aí se ficar travando novamente... gente, eu não sei. Estão me ouvindo? Se continuar travando, a gente... Se continuar travando, a gente faz outro dia, para não prejudicar. Sem som... Tudo certinho? Estão me ouvindo? Melhorou? Pronto, eu vou tentar. Travou. Poxa, gente, eu não sei agora o que é que eu faço. Não sei o que é que tá acontecendo. Estão me ouvindo bem? Porque assim, ó, se não tiver bom, a gente deixa para um outro, para sábado, sei lá, faço essa sábado e a de segunda. Vou falando e se estiver travando, aí vocês me avisam, certo? Vou começar de novo. Falando sobre família. A maioria das perguntas foi sobre família, isso aí vocês já ouviram, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre o relacionamento em geral, os relacionamentos tóxicos em geral. E vocês vão aplicando para os relacionamentos que vocês virem, né, que tem algum nível de toxicidade. Mas a primeira coisa que eu preciso é que vocês reflitam em vocês mesmos e mesmas, se existe algum nível de toxicidade dentro de vocês. O que é relacionamento tóxico? É aquele relacionamento onde existe algum nível de falta de saúde. Não é um relacionamento saudável, é um relacionamento onde não há uma recíproca, existe muita crítica, existe muita manipulação, mas eu vou falar sobre isso, vou aprofundar, né? Sobre isso. É um relacionamento onde não há saúde, sabe? Um relacionamento envenenado. A live eu já postei, a live anterior já tá no canal do YouTube, tá? É um relacionamento onde não tem, como eu tava falando, né? Não tem muita saúde, não tem equilíbrio, não tem inteligência emocional. É um relacionamento onde há uma sobrecarga de alguma das partes. E a intenção é que você reflita, porque a gente não tem como controlar o outro, né? A gente não tem como garantir que o outro vai mudar, mas a gente tem o mínimo de controle sobre nós mesmos, sobre os nossos comportamentos e pensar a respeito desses padrões, que muitas vezes a gente está inserido num padrão disfuncional e a gente nem se dá conta. Às vezes a toxicidade está até na gente e a gente, por projeção, faz com que fala que é o outro que é tóxico, que é isso e que é aquilo. E no final das contas, existe um padrão disfuncional dentro da gente que a gente está provocando um relacionamento tóxico, ou a gente está se colocando num lugar onde o outro pode, sei lá, sugar a nossa energia, fazer o que a gente não quer, porque a gente se submete a isso. E a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês é exatamente sobre isso, que é: como é que você se trata? Você se respeita, você tem autocompaixão, você se acolhe, você se valoriza, você é uma pessoa que se olha no espelho e gosta daquilo que faz, daquilo que vê, de como você é, da pessoa que você é. Como é que você se trata? Quais são os pensamentos que você tem a seu próprio respeito? Porque você ensina o outro a tratar você como você trata você mesmo. Então, assim, uma pessoa que é equilibrada emocionalmente, que é inteligente emocionalmente, ela não vai estar dentro de uma dinâmica de relacionamento tóxico, porque ela não vai permitir. E aí, Isaura, significa que eu vou ter que me afastar de todo mundo que tem relacionamento, que sei lá, me trata com toxicidade, que suga a minha energia, que me rebaixa, que me critica o tempo todo, que não valida as minhas conquistas. Algumas pessoas, sim, você vai ter que se afastar, mas outras, como a família, se for um nível muito profundo, talvez um afastamento seja
saudável, mas como a gente não tem como se separar, se afastar totalmente, completamente da nossa família, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Mas eu vou falar sobre isso mais tarde. Vou agora caracterizar o relacionamento tóxico, tá? Então, dentro desse tipo de relacionamento existem problemas de comunicação. Eu falo A, o outro entende Z. Eu não consigo comunicar assertivamente de uma forma saudável o que eu preciso, as minhas necessidades, e o outro também não consegue. Existe um conflito e existe o canal de comunicação ele está obstruído. A gente interpreta o que o outro diz de uma forma completamente disfuncional. E mais... essas coisas deveriam ser ensinadas na educação infantil, Dani, é verdade. Com toda certeza, eu concordo plenamente. A educação financeira, assim como inteligência emocional, essas coisas todas deveriam ser abordadas. Porque os adultos seriam muito mais saudáveis, autônomos e equilibrados emocionalmente. O pior relacionamento tóxico é aquele que você menos espera, tipo na família, é verdade. Eu vou falar sobre isso, Carol. Então, é o seguinte, tipo... o canal de comunicação ele está fechado, ou então não existe comunicação. E isso já puxa uma outra característica do tipo de relacionamento tóxico, que é o distanciamento emocional ou um emaranhamento. Ou seja, não há conexão, não há senso de pertencimento. Por quê? Porque esse relacionamento é baseado no medo e não no amor. Como é um relacionamento baseado no medo? É aquele relacionamento onde a pessoa tem medo de perder a outra, né? Isso acontece muito com mães que são um tiquinho narcisistas, que fazem com seus filhos que seus filhos sejam dependentes delas, ou pais também, ou em relacionamentos afetivos, ou em relacionamentos onde aquela pessoa que é nossa amiga se sente superior demais e ela quer rebaixar o outro, não valida as conquistas, não fica feliz com a nossa felicidade. Tantos e tantos relacionamentos da gente são assim, né? Então existe esse distanciamento ou então um emaranhamento. A pessoa acha que ela é a sua extensão. Na família isso acontece muito. Os pais acham que os filhos são uma extensão deles e acham que não existe limite, que ele pode invadir a privacidade, que ele pode impor as suas próprias vontades, achar o que é certo e o que é errado e impor isso para os seus filhos. O marido faz isso também com a esposa, existe isso no namoro com toda certeza. Ou são mulheres que são extremamente possessivas porque tem medo de perder o namorado, tem medo de perder o marido, e aí fica naquela crise de ciúmes, doentia, possessivo, que quer cercear, que quer cercar esse namorado, essa namorada o tempo inteiro, e se acha no direito, inclusive, de invadir a privacidade, de falar coisas que magoam o outro, justamente porque não existe um limite definido e específico dentro dessa relação. Aí entra uma questão também que tem no relacionamento tóxico, que se chama manipulação emocional. Então, as pessoas que estão, sei lá, alimentando essa toxicidade, ela vai fazer chantagem, ela vai fazer ameaças. Se você não me ama, não é possível que você não vai fazer isso. Você não é mais meu amigo. Se você se relacionar com outros amigos, significa que você não está me dando importância. Uma série de manipulações que vão fazendo, que vão te obrigando a entrar num lugar onde você fica desconfortável de estar, porque, poxa, eu não quero fazer aquilo, mas eu me sinto culpada por não fazer e faço por pena e faço por culpa. São aquelas pessoas que são extremamente narcisistas e vampiras emocionais, que quando você fala assim, amigo, ou pai, ou mãe, ou amor, eu tô mal, aí aquela pessoa diz assim, pois eu tô péssima, deixa eu te falar o que tá acontecendo comigo, e não deixa você expor os sentimentos, porque ela tá pior do que você, e ela precisa da sua energia pra ficar bem, ela precisa de que você esteja perto o tempo todo pra ela ficar bem. São esses tipos de coisa que vão nutrindo um envenenamento nessa relação, e essa relação não tem nada de amor.
ela tá baseada no medo, ela tá baseada na carência, ela tá baseada na dependência, mas no amor ela não tá. Porque é outra coisa. Eu vou falar sobre isso depois. Existem conflitos constantes, brigas constantes, o relacionamento é uma montanha russa o tempo inteiro. Como eu falei, né, como a comunicação ela tá truncada ou ela não existe, as pessoas elas não se afinam que estão dentro desse relacionamento tóxico. Ou então, aquelas pessoas que quando a gente não tem nenhum tipo de briga, que elogia a gente o tempo inteiro, e que é Deus no céu e a pessoa na terra, e a gente na terra, é uma pessoa que é digna de desconfiança, porque isso pode esconder uma inveja muito grande, isso pode esconder um senso de vazio existencial que ela tá querendo tamponar através de você, e aí você acaba assumindo um papel de codependência, de estimular a dependência desse outro. Existem troca de papéis, principalmente dentro da família. Às vezes os pais eles são muito imaturos e aí tem problema na comunicação, tem a imaturidade emocional, tem a manipulação, e o filho passa a ser o pai ou passa a ser a mãe, e há uma troca, uma inversão de papéis. Isso é muito perigoso. São mães e pais que são extremamente manipuladores e que só sossegam quando o filho se coloca no lugar onde eles querem, para sustentar, para continuar validando essa dependência. Meu filho, eu preciso de você, e sem você eu não sou ninguém, você não pode me abandonar, eu preciso de você. E são essas pessoas, são esse tipo de pais e de mães que abrem as correspondências, que olham os celulares dos filhos, adultos inclusive, que entram no quarto sem bater na porta, sabe? Que são extremamente invasivos. Pessoas e relacionamentos onde não há um limite específico ou um limite determinado, vai sugando a sua energia, porque como que isso acontece, sabe? Como é que eu não posso determinar o que vai acontecer depois? Como é isso? Entende? Então, eu vou até falar sobre isso mais tarde, mas é importante determinar os limites para que essa relação fique minimamente saudável. Tem muita crítica em relacionamentos tóxicos, principalmente quando o relacionamento tóxico é um relacionamento abusivo entre homem e mulher ou entre parceiros, né? Relacionamentos afetivos. Então o cara critica demais a mulher, critica a roupa, critica o cabelo, critica a maquiagem, critica a calça, critica a forma como fala. Ou então essa mulher que não aceita, que tem tanto medo de perder, tanta dependência, que ela fica cercando esse homem, não deixa esse homem fazer absolutamente nada, criticando tudo que ele faz. Os pais também têm um quê de crítica, né? De apontar os erros, apontar exatamente o que o filho está fazendo de errado, ou esse filho aponta só o que a mãe e o pai faz de errado, e não há um agregamento, sei lá, emocional, não há um alimento nessa relação, né? Na saúde dessa relação. É mais ali injetando agrotóxico, teoricamente, né, para proteger das pragas, e aquilo ali tá minando aquela relação, minando o senso de autoestima, minando o senso de autoestima e de autoconfiança das pessoas. É muito perigoso. Uma outra característica de relacionamentos tóxicos são aquelas pessoas que te amam profundamente, mas que elas não se alegram com a sua felicidade. Elas validam quando você conquista alguma coisa, elas sabotam o seu crescimento, elas não deixam você crescer, e de uma forma sutil, sabe? São aquelas pessoas que, quando veem que você está crescendo, começam a te criticar para te colocar para baixo, ou aquelas pessoas que quando vê que você está crescendo, quer te colocar para cima, mas porque quer estar no seu lugar. São pessoas que ou se sentem superiores demais para te rebaixar, ou se sentem inferiores para você descer no nível delas. É importante ficar atento a essas coisas. Sabota as vitórias e os avanços, ou seja, tipo assim,
Se você diz que tá com um problema, ela diz que tá com um problema maior. Se você diz que conquistou alguma coisa, ela vai dizer que conquistou uma coisa maior. Não se alegra com a sua felicidade, sabe? Isso é batata. É das características que quando você vê assim, rapaz, minha melhor amiga não tá se alegrando com a minha vitória, tem alguma coisa errada. Minha mãe, que é minha mãe, eu tô aqui conquistando as coisas só porque ela não concorda, só porque não é a vontade dela, ela não tá se alegrando com a minha alegria, tem alguma coisa errada. São o envenenamento dessa relação, sabe? Uma outra característica de um relacionamento abusivo é exposição. Aquelas pessoas que você dá intimidade, que você conta os seus segredos, elas te expõem, sabe? Quando vocês estão numa roda de amigos, ela vai falar meio que desfazendo, ou com sarcasmo, ou com ironia, as coisas que você faz. Elas revelam a sua intimidade, os seus defeitos, as suas fraquezas. Deixa eu ver, Carol falou alguma coisa aqui. E quando a pessoa é super pessimista com você sobre uma conquista sua e te diz que não está te jogando um balde de água fria, e sim está te trazendo para a realidade. Aí você precisa saber se existem outros aspectos desse, Carol, que eu falei, porque se existirem outros aspectos, talvez signifique que não é realidade coisa nenhuma, ela tá querendo te colocar para baixo mesmo. Mas se for só essa característica, por exemplo, talvez é só uma característica dela. Se ela é pessimista, ela vai ver o seu crescimento com pessimismo também e vai tentar te alertar porque te ama. Aí vai ter, né, que você ir fazendo o quebra-cabeça. Então são aquelas pessoas que expõe as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades. É aquela mãe que na frente dos outros fala: tá vendo aqui? Não arruma um quarto não, o quarto é uma zona. Tá vendo aqui? É sujo, não gosta de tomar banho. Ou amigas que expõem realmente aquilo que é mais íntimo seu, conta segredo, fofoca, fala mal por trás. Tudo isso é importante. E assim, gente, deixa eu falar uma coisa. Os relacionamentos tóxicos não escolhem classe social, nem raça, nem gênero. Eles acontecem por conta de problemas emocionais. E é por isso que eu quero saber, você está tendo algum problema emocional? Você faz alguma dessas coisas que eu acabei de descrever aqui? Como é o seu comportamento com o outro? Você sabe guardar segredo? Você se alegra com a felicidade do outro? Quando o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga tem algum avanço, tem algum crescimento, tem alguma conquista, qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Pô, isso não acontece comigo, ou que bom que está acontecendo isso com ela. E aí é muito perigoso porque a gente entra muito em negação. A gente às vezes tem essas questões dentro da gente, mas como é muito difícil assumir, é muito constrangedor, a gente até tem vergonha da gente mesmo, assumir pra gente mesmo já é difícil. É importante que vocês façam um automonitoramento, porque talvez a toxicidade esteja em você também, né? Uma outra coisa é o ciúme possessivo, né? Que é o controle, que é controlar o outro de todas as formas. Isso aqui só foi alguma das características que eu elenquei pra gente poder entender que um relacionamento ideal é aquele relacionamento que tem troca, é um relacionamento onde a comunicação flui, é um relacionamento onde existe amor. E um relacionamento onde existe amor, só existe amor se eu me amo primeiro. Eu gosto muito de uma citação que tem na Bíblia que revela muito uma coisa que é importante, que, sei lá, alguém perguntou a Jesus assim, qual é o maior mandamento? Aí Jesus disse, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, seu entendimento, e amar ao próximo como a si. Então não tem como eu amar ao próximo sem eu amar a mim mesmo primeiro. Não tem como, é como se eu tivesse, se dentro de mim tivesse um adubo muito profundo, muito forte, muito eficaz,
E que os relacionamentos, o amor ao outro, eu tenho que tirar um pouquinho desse adubo pra colocar na plantinha do nosso relacionamento. Se não tiver dentro de mim, não tem como regar esse relacionamento de uma forma funcional. Dani tá perguntando aqui: e quando o ciúmes vem de um histórico de falta de confiança na pessoa, é considerado um relacionamento tóxico ou falta de maturidade? De mesmo. Pô, pode ser falta de maturidade, pode ser que o outro também não esteja te dando a confiança necessária, mas se essa pessoa já tem um histórico, por exemplo, de traição, e você sabe que ela não tá mudando ou que ela não tem essa maturidade emocional para lidar com a relação e para ter a fidelidade, a integridade e a negócio lá na relação. Por que você ainda continua nessa relação? Se não tem confiança, se uma das coisas mais importantes que nutrem o amor é exatamente a confiança, por que você continua nessa relação mesmo desconfiando? Das duas, uma. Essa relação não vai ter qualidade, porque você não vai estar pleno e nem com a sua integridade emocional naquela relação, ou vai ser uma relação completamente disfuncional, né? A pessoa vai ficar ligando, ou mandando mensagem, ou querendo ver o celular, ou querendo saber onde a pessoa tá, o que a pessoa fez. E isso não é amor, gente. Isso é dependência emocional, porque o amor é o seguinte. Eu posso lhe dar um exemplo do meu relacionamento com o Alex. Eu tenho 13 anos com ele. No início da relação, eu só estudava e ele trabalhava o dia inteiro, então eu estudava, ia pra faculdade e ficava a tarde toda sem fazer nada dentro de casa, né? Que teoricamente era pra estar estudando, fazendo as minhas responsabilidades. Sabe aquele ditado que diz assim: mente vazia, oficina do cão? Pois é, eu ficava elucubrando, meu Deus, onde é que a Alex tá agora? O que é que a Alex tá fazendo? E aí ficava ligando, e aí ficava, meu Deus, por causa da minha insegurança, por causa do meu histórico, né, de namoradinhos que não foram fiéis, essas coisas todas assim. Aí o que acontece? Eu ficava apertando a mente dele, ligando 1000 vezes. Aí se eu ligava, ele não atendia. Aí eu ligava mais 3 vezes. Aí nessas 3 vezes já saiu da preocupação e virou raiva porque ele não me atendeu. Aí eu ligava mais 5. Aí no final das contas era 16 vezes. E aí isso acabava intoxicando a relação. Eu entendendo quais eram os meus traumas, as minhas dificuldades e as minhas limitações emocionais, e trabalhando elas, isso reverberou diretamente na minha relação com ele. Hoje eu digo assim pra ele, ó: eu vivo sem você, te amo, você é o amor da minha vida, eu sou muito grata a Deus por você, você foi minha melhor escolha, eu casaria com você 25 vezes, 30 vezes, 70 vezes, mas você não é a razão da minha vida, entende? E por quê? Porque isso parte de uma Isaura que é plena, de uma Isaura que é completa, de uma Isaura que se basta, no sentido positivo, sem estar no sentido pejorativo da coisa. Não quer dizer que eu sou autossuficiente, que eu não preciso de ninguém, não é nada disso. Mas que eu não tenho lacunas emocionais que eu coloco em Alex a responsabilidade de preencher. Quando isso acontece, gente, isso é muito mais tranquilo viver. Eu não preciso, se eu me respeito, eu não vou conseguir admitir nenhuma falta de respeito da parte dele. Se eu confio em mim, eu vou colocar todos os limites necessários para dizer o que eu gosto, o que eu não gosto, quais são os meus interesses, qual é o meu jeito, de que forma eu gosto de me relacionar. É claro que somos seres em aperfeiçoamento e existe essa troca, né? Eu aprendo com ele, ele aprende comigo, mas os limites estão muito bem estabelecidos. Entendeu? E aí, isso perpassa por um processo de autoconhecimento profundo. Porque, assim, eu nunca tive nenhum tipo de, por exemplo, terminar, voltar com ele. Porém, assim, meu relacionamento, o início,
perdeu qualidade por causa de como eu era. Alex sempre foi muito bem com ele mesmo. Ele não é uma pessoa que tem ciúme. Se eu digo sim, é sim. Por exemplo, ele me pergunta: Isaura, você tá com fome? Se eu digo sim, é sim. Se eu digo não, querendo dizer sim, ele não vai entender. Você me disse não, então você não tá com fome. Tipo isso. Você tá entendendo? Então a gente precisa, gente, tá muito bem com a gente mesmo, pra gente não cair na besteira de entrar em relacionamento. Às vezes o carente da história é a gente se submete a coisas terríveis justamente porque a gente não dá conta de ficar sozinho, porque a gente tem dependência dos nossos pais, da nossa família, a gente tem dependência dos nossos amigos, e a gente se submete a coisas terríveis que a gente não merece porque a gente não se trata da forma como a gente gostaria de ser tratado pelo outro, entendeu? Então, eu vou dar aqui cinco tipos de pessoas que são tóxicas e que a gente deve se afastar, que são as pessoas narcisistas, que batem no peito e que aquela pessoa que quando você tá conversando, que você tá numa roda de conversa, só ela fala, você tenta falar e ela não permite que você fale, só ela fala, só ela tem a palavra, ela quer ser o centro das atenções, ela não abre espaço pra ninguém. São pessoas que sugam a energia, são as pessoas que são controladoras, que tem segurança muito profundo e que quer controlar os seus passos e que quer controlar com quem você se relaciona, o que você faz, para onde você vai. São pessoas que sugam também a nossa energia, que acabam intoxicando a relação. São aquelas pessoas que são vampiras, que precisam de você o tempo inteiro e que são as vítimas, as problemáticas que você tem que cuidar. É aquela pessoa que quando você chega no ambiente, você sente que seu nível de energia vai fazendo assim, ó, e você fica desenergizada e você fica doente. Isso até é um parêntese que eu quero abrir. Sabe o que, gente? Às vezes a gente fica com a nossa imunidade baixa, a gente fica doente, a gente fica enfraquecido, desanimado, às vezes por conta de relacionamento tóxico, sabe? É como um vampiro que fica aqui sugando todo o seu sangue. E é importante você observar nesse ambiente o que é que está acontecendo para não se submeter a esse tipo de relação. E são aquelas pessoas, outro tipo de gente que intoxicam a relação são os invejosos. É aquela pessoa que sutilmente ela vai lhe dizer que ela é invejosa. Ou você conquistou isso, eu queria também. Ai, que sapato lindo. Poxa, fica lindo no meu pé. Sabe essas coisas assim que denota que ela tá querendo tomar o seu lugar, que ela tá querendo ser quem você é? É importante ficar atento a isso também. E aquelas pessoas que se acham superiores, né? Que estão sempre contando vantagens para que você se sinta inferiorizado. E isso é terrível, porque isso acontece muito. Pessoas que são assim, são pessoas que se sentem inferior. E chefes são muito assim, alguns chefes, né? São pessoas que se sentem inferiores e que precisam demonstrar superioridade justamente para se sentirem. Eu rebaixo quem tá aqui, no caso, ele me rebaixa pra se sentir, não, agora eu tô me sentindo bem, porque eu tô sentindo que eu sou superior a alguém, mesmo que isso signifique ter que rebaixar quem eu amo, porque assim, no relacionamento tóxico existe uma relação de afetividade, de carinho, né? Mas não existe respeito, mas não existe reciprocidade, mas não existe amor, existe mais dependência, aquilo que eu já falei no passado. Então eu quero dar, minha gente, 4 passos para vocês saberem como lidar com essas relações que podem estar intoxicando você, reduzindo o seu nível de energia, de motivação e de saúde, para que você se fortaleça e traga equilíbrio e... O que é que eu posso dizer? Equilíbrio e autonomia nessas relações. O primeiro passo você se relaciona com os outros através do amor ou do medo? Você é inseguro, você é insegura, você tem medo de perder, você tem medo de fracassar, você tem medo de ser traído, você tem medo de que esse relacionamento não dê certo, você tem medo que sua mãe e seu pai morram. É medo. O medo instantaneamente vai fazer com que você tenha o ímpeto de controlar. O amor
ele é liberdade. O amor deixa livre. Sabe, eu tenho uma gaiolinha no meu consultório que fica dentro do banheiro e tem um passarinhozinho. E isso é muito denotativo pra mim, porque é simbólico. Eu deixo o passarinho, a gaiola, ela aberta e o passarinho em cima da gaiola. Porque é o seguinte, o amor, ele é assim, me perdoem, como o amor ele não precisa de justificativas, ele não precisa de motivos. Eu quero estar porque eu decidi estar. Como o amor também não é sentimento, o amor não oscila, o amor ele é estável. O amor é estável. O que é que acontece? Se a pessoa está com você, significa que ela quer estar. No momento em que você precisa obrigar ela a estar ao seu lado, significa que essa relação não é baseada no amor. É baseado no medo da perda, no medo de quem quer que seja, do que quer que seja, da sua história de vida que você aprendeu. Então, dentro disso, né, a reflexão que você faz, você se relaciona através do medo ou você se relaciona através do amor? Essa é uma ótima reflexão, reflitam sobre isso. Segunda coisa, você percebe que você tem um padrão de comportamento que você sempre atrai pessoas tóxicas. Ah, Isaura, eu tenho uma família tóxica. Ah, Isaura, não é possível, velho. Sempre que eu tô perto de alguém, eu sinto meu nível de energia baixar. Eu atraio pessoas problemáticas. Se você atrai só pessoas problemáticas, se você tem o dedo podre, se você só se atrai por homens ou mulheres que tenham problemas, que tenham dificuldades, significa que você também é problemático. Sabe por quê? Porque a gente atrai aquilo que a gente emana. Existe um princípio na psicologia que o semelhante se atrai, os opostos não se atraem, os opostos se repelem. Ah, minha caneca, gente, estão perguntando aqui, a minha caneca que eu vendo. Os opostos, eles se repelem. Se você tá com um padrão de se você tá com um padrão que você tá atraindo pessoas que são tóxicas, significa que existe algum nível de toxicidade em você. Poxa, Zara, eu não queria ouvir isso. Eu queria ouvir que as pessoas que são tóxicas, que estão ao meu redor, eu tenho que me afastar. Não, antes de você se afastar, você precisa refletir. O que é que está acontecendo aqui dentro de mim? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso mudar para começar a atrair pessoas que sejam felizes, que sejam equilibradas? O que é que eu preciso mudar dentro de mim para que pessoas autônomas emocionalmente, que me agreguem, que somem a minha vida, estejam perto de mim? Essa é uma pergunta super importante. O que é que você precisa mudar? Onde é que está a questão? Onde é que está o erro? Onde é que está a falta? É importante pensar sobre isso. Será mesmo que não é você que está atraindo porque você está emitindo? Será que o tóxico da história não é você? E a partir desse pensamento, por exemplo, de que eu sou uma pessoa... Poxa, Isaura, você me descreveu aí, viu? Eu acho que tem alguma coisa, alguma questão aqui que eu ainda não tô conseguindo ver, mas... Poxa, Isaura, você tá me descrevendo, eu não tô conseguindo ver, mas agora o alarme... Como é? O alarme acendeu aqui. Será que tem alguma coisa relacionada a mim? Ou você pode dizer, não, Isaura, não, a toxicidade não tá em mim, eu já parei pra pensar, eu já fiz aí uma reflexão e não. Então, se você não tem toxicidade, significa que a sua relação com você mesmo tá precisando melhorar, porque você tá permitindo vivenciar coisas que você não merece vivenciar
por conta de um relacionamento não saudável. Então significa que o seu relacionamento com você mesmo não está saudável. Porque a pessoa é equilibrada emocionalmente, se ela não consegue se comunicar, ela vai reavaliar essa situação. Uma pessoa saudável emocionalmente, se ela não consegue, se ela sempre é tentada a ser manipulada, ela não vai permitir. Se uma pessoa saudável emocionalmente vê que tem um emaranhamento, um distanciamento emocional, ela não vai permitir. Vocês percebem? Se você está permitindo, significa que precisa refletir algumas coisas a seu próprio respeito. Tá fazendo sentido para vocês, gente? É um choque, porque geralmente as pessoas querem e esperam que se afasta de todo mundo que não é. Se não vale a pena, se afasta. Se vale a pena, conversa. Isso pode acontecer, pode acontecer. Mas justamente para privar vocês de futuras experiências aversivas, coercitivas e traumáticas, é importante refletir. Porque quando você reflete e muda, isso deixa de ser um problema. Ou então diminui muito grande. Diminui de uma forma muito grande a probabilidade de se você ver em relacionamentos tóxicos. Como posso me afastar de pessoas tóxicas sem criar inimizades? Vou falar sobre isso agora. É o seguinte, por exemplo, uma pessoa que tem relacionamentos baseados no amor e não no medo, essas pessoas vão estabelecer limites saudáveis. Vou falar sobre isso, Carol, também. Como lidar com pessoas tóxicas que não vão sair da sua vida. É preciso, gente, fazer uma coisa chamada estabelecer limites. O que foi que eu botei aqui? Isso. Quando eu estabeleço limites definidos, isso é um exercício de autoconfiança. Significa que eu não tenho medo de perder e que eu entendo e eu tenho convicção de quem eu sou. Então, é nesse momento que eu preciso dizer não. Porque o que é que a gente faz? Quando a gente está num relacionamento tóxico, a gente diz não querendo dizer sim, a gente diz sim querendo dizer não, a gente não respeita a nossa vontade, a gente não respeita quem a gente é, a gente não respeita os nossos limites. Entende? A gente vai se passando por cima da nossa essência para agradar o outro, ou para não deixar o outro triste, ou para não deixar o outro, para não fazer o outro sofrer, para ter a aprovação do outro, para evitar o julgamento do outro. E quando a gente tem um nível de autoestima elevado e um nível de autoconfiança saudável, eu sei que o fato de eu dizer não vai provocar algum nível de desconforto. Claro que vai. Se a pessoa estava com expectativa, se ela me pede um favor, por exemplo, e ela está com expectativa de que eu diga sim e eu disse não, ela vai ficar desconfortável, ela vai ficar com raiva de mim. Mas isso tudo perpassa por uma questão de confiança mesmo. Se for uma pessoa que vale a pena, ela vai entender. O que vai acontecer? Tem relacionamentos tóxicos na sua vida que você vê que existe, que não tem tanta proximidade, que não tem tanta importância para você, se afasta. Sabe? Você vai economizar uma energia emocional preciosa. Mas se for pessoas que você não tem como se afastar, se for pessoas que valham a pena, é importante você delimitar esses limites. Que é dizer não, que é estabelecer o nível de intimidade que essa pessoa tem. Gente, sabe aquelas pessoas que conheceu... Eu conheci você na fila do supermercado, eu já te peço o seu WhatsApp e a gente já vira amiga íntima... Pô, a gente coloca dentro da nossa casa, e eu falo casa física e casa emocional, dentro do nosso coração, dentro da nossa essência, pessoas que não ganharam o direito disso, sabe? Pessoas que a gente abre a nossa intimidade, que a gente abre as nossas questões mais profundas, elas precisam ganhar esse direito. E esse direito é baseado na confiança e no respeito. Se essas pessoas não respeitam a sua individualidade, não respeitam quem você é e querem tentar te enquadrar num molde ou num padrão que é melhor para elas,
essa pessoa não merece o direito de ter a sua intimidade. Priscila tá me perguntando aqui, Isaura, já passei por essas experiências e é muito desconfortável, mas tive que ter sabedoria para dar limites às pessoas que são difíceis de lidar. E é exatamente isso, sabe? Eu costumo dizer isso para os meus pacientes, que é o seguinte: existem pessoas que só são pra balada, pra sair, pra gente ir no shopping, pra gente ir no cinema, que tem um nível de amizade que é superficial, mas que são os chamados colegas, que tem um nível um pouquinho de intimidade, mas que vai... Ai, meu Deus, como é que eu vou dizer? Eu precisava de um exemplo, mas não vou ter como... Pensa aqui comigo que isso aqui é o seu ciclo de amizade e você tá aqui num pontinho no meio. Essas pessoas das saídas que você encontra na igreja, que você encontra no trabalho, são pessoas que estão aqui, certo? Ou seja, são pessoas que você vai falar, que você não vai contar os seus problemas, que você não vai falar sobre as coisas mais íntimas de você. Aí tem aquelas pessoas que você só ouve, aquelas pessoas que confiam em você, e pra desabafar, e que desabafam, e que falam, e você tá ali, amiga, tô entendendo, e você aconselha e tal. Existem pessoas que você fala, que são as pessoas que ganharam o direito de ter a sua intimidade, que você compartilha, que você, minha amiga, eu tô sentindo isso, aconteceu aquilo. Então a gente precisa saber diferenciar os níveis de intimidade, porque isso também blinda você dos relacionamentos tóxicos. Existem pessoas que você tá sofrendo que não tem necessidade absolutamente nenhuma, porque não tá no nível de intimidade que deveria estar, que não está no nível de intimidade, mas que você está colocando como se fosse um nível de intimidade altíssimo. Aí você fala, pois, Aura, mas minha mãe, eu não posso fazer isso, porque minha mãe é íntima, minha mãe me criou, ela sabe exatamente como eu sou, mas é importante estabelecer esse limite de uma forma saudável e assertiva. E o que é que eu chamo de assertividade? São aquelas reações que são saudáveis, são a forma de falar saudável, que tem o tom de voz saudável, que tem um momento adequado, que tem um lugar apropriado para se falar. Sabe, a forma, tudo direitinho, porque na verdade, o que vai definir não é como o outro entende, mas como você passa. Sabe, tem uma frase que diz assim, eu não sou responsável pelo que você entende, alguma coisa assim. Eu sou responsável pelo que eu falo, mas não pelo que você entende, não. Você é responsável pelo que o outro entende também. E aí que entra a empatia, porque respeito, gente, é inegociável. Vocês precisam respeitar as pessoas, elas estando certas ou estando erradas. Não tem como elas não ganharem o direito do respeito. O respeito precisa existir o tempo inteiro. E a empatia talvez é o que faça toda a diferença. Porque dentro do ambiente familiar, por exemplo, se a sua mãe é tóxica, sua mãe passou por uma história de vida que foi com certeza muito difícil. Se ela aprendeu a se relacionar através da toxicidade, significa que ela precisa de ajuda. Que ela teve com certeza um histórico de vida extremamente complicado, que ela não está conseguindo sair desse ciclo de autossabotagem. Então, quando eu me coloco no lugar dela, fica muito mais fácil de eu entendê-la, fica muito mais fácil de eu compreendê-la. Porém, os limites precisam estar bem delimitados. Minha mãe, não. Isso aqui não diz respeito, com todo respeito, com educação, com gentileza, obviamente, mas sabendo que existe esse limite. E aí precisa também acontecer uma blindagem emocional. Carol aí tá super reflexiva, né, Carol? Botando esses bichinhos de pensamento. Porque se você coloca o limite, a pessoa do outro lado, que não está acostumada com isso, vai bradar. Vai gerar um desconforto, vai gerar uma briga. Talvez não gere uma inimizade, mas desconforto vai gerar. E talvez, pela sua necessidade de aprovação, você se submeta a relacionamentos tóxicos justamente para não desagradar. Só que, gente, nem Cristo agradou a todos. Cristo era Deus e encarnou aqui, sendo Deus maravilhoso, perfeito, sem pecado, totalmente limpo. E ele não agradou a todos. Quem é eu e você, tá bom?
o pão para agradar. Então, além de colocar os limites muito claros, vocês precisam ter comunicação e diálogo. Falar com clareza, expor os seus pensamentos e os seus sentimentos e dizer assim, quer ver uma coisa que era simples? Minha mãe nunca foi tóxica. Ela nunca foi, mas ela não tinha noção do que era intimidade. Quando chegava correspondência pra mim, minha mãe abria pra ver o que era. Olha só. E pra ela isso era absolutamente normal, absolutamente natural. E aí eu fui, primeiro eu bradava, eu brigava. Ah, meu Deus, que absurdo. Outra coisa que ela fazia, que na verdade na minha casa era assim, que eu também fazia muito, era eu tá dormindo, ou minha irmã tá dormindo, ou até minha mãe tá dormindo, eu abrir a porta do quarto e falar como se a pessoa tivesse acordada. Sabe? Não respeito, mínimo de respeito possível. Ai, tá travando, né? Mínimo de respeito possível. Aí, é importante, ó mãe, isso aqui tá endereçado a quem? A Isaura. Isso tá endereçado a Isaura Barbosa Moura. Então, isso aqui é meu, não é? Então, por favor, não abra mais minhas correspondências, porque isso aqui diz respeito a mim. Se você quiser, eu te mostro depois, não tem problema absolutamente nenhum, eu não tenho nada a esconder. Mas se isso aqui é meu, significa que é meu. Vocês entendem, gente? Então, é importante expor, é importante fazer acordos. Olha só, amiga, quando você me liga 2 horas da manhã para poder desabafar, é a hora que eu estou descansando. Então, por favor, não ligue mais cedo. Sabe? Colocar o freio. Sabe? Se impor porque você precisa se tratar da forma como você gostaria que o outro te tratasse primeiro. Então, se você não gosta de desrespeitar, se você não gosta de se desrespeitar, você não vai permitir que o outro te desrespeite. Então, gente, vocês percebem que o movimento é muito mais de dentro para fora, que é o que diz aqui na minha caneca. Plenitude é ser inteiro e transbordar de dentro para fora. É uma questão de como você primeiro se enxerga, para você, que isso reverbera da forma como você enxerga o outro. Aí você me pergunta, Isaura, eu tô cheia de relacionamento tóxico, o que é que eu faço? Vou me afastar de todo mundo? Não, você não vai se afastar de todo mundo. Você vai olhar para o que é que tá acontecendo dentro de você. Por que você tá se permitindo, se colocando nesse lugar disfuncional? Por que você tá se permitindo assumir um papel de idiota? Sabe, gente? Me perdoem. De idiota, de otário, de condescendente, de passivo, de omisso. Não. Então, antes de você fazer qualquer coisa pelo outro, antes de você perceber, se você identificar se você vai se afastar de A, B ou C, você vai fazer esse movimento interno, você vai pensar sobre isso, porque existem pessoas sim que a gente precisa se afastar. Existe. A Isaura, minha mãe não tem limite, então talvez seja importante. Se você não está conseguindo estabelecer, conseguindo ver com clareza, procura uma terapia, que o terapeuta vai te ajudar. E é um processo super simples, nem vai demorar muito você na terapia, se a demanda for só essa. Que geralmente não é, né? Se eu tô me relacionando muito com pessoas tóxicas, significa que existe uma toxicidade em mim, que precisa haver uma desintoxicação, detox profundo, né? Então, faz uma terapia, identifica o que é que está acontecendo dentro de você, perceba que existem pessoas de fato que vão precisar de um afastamento, mas existem pessoas de fato que valem a pena, que vão precisar de um detox seu, para que através de você, talvez, essa pessoa desintoxique. Ou então você se relacionar com essa pessoa sem intimidade. Porque intimidade é quando você abre a porta para a pessoa entrar no seu interior, e ela tendo acesso a esse interior, ela pode fazer a bagaça. Então, uma outra dica que talvez seja muito importante, ou uma das mais importantes, a primeira é você começar a olhar para você e entender como é que você está se tratando, e trabalhar no seu equilíbrio emocional, na sua inteligência emocional. E segundo, determinar quem é que tem o direito de ter intimidade, porque só é toxicidade se você deu o direito de intimidade a uma pessoa que não deveria ter esse direito.
Entende? E se a pessoa que vale a pena e que você deu esse direito de entrar na sua intimidade e ela está te intoxicando e essa relação não tá legal, é importante comunicar, é importante colocar os limites, é importante definir o que é importante para você e o que é importante para outra pessoa, é importante conversar e falar, expor aquilo que você pensa, sente e a forma como você se comporta no mundo para que essa pessoa respeite a sua autonomia, respeite a sua independência, respeite a sua vontade, respeite principalmente a sua essência para que esse relacionamento possa acontecer. E aí, se isso não acontecer, depois dessa conversa, depois desse diálogo e depois desse autoconhecimento, talvez a solução seja se afastar. Mas, gente, por favor, pensem sobre isso. Sabe, intimidade é coisa séria. Da mesma forma, por exemplo, que a relação sexual é uma relação de troca de energia muito profunda e que a gente precisa pensar com quem a gente está se relacionando, com quem a gente está entregando o nosso corpo e a nossa energia, as pessoas que estão ao nosso redor. E essa troca de energia e troca de intimidade também é muito importante avaliar, analisar e perceber, porque isso pode estar sugando e tirando de você uma energia preciosa que era para você colocar na conquista dos seus objetivos, na sua caminhada e na sua jornada. Entendem? Carol tá dizendo aqui: meu conceito de relacionamento tóxico era fundamentado somente no erro dos outros. Pois é, agora eu vou ter que ir pra terapia. Misericórdia. Mas é exatamente isso, gente. Eu acho que a gente tem uma tendência muito olhar pro externo. Por quê? Porque os nossos olhos, eles são voltados para fora. Mas, gente, grande parte do nosso mundo interno são as respostas que a gente precisa para viver bem no mundo, para viver uma vida de equilíbrio e de saúde emocional. Então, antes de fazer qualquer coisa, de tomar qualquer decisão externa, olhe para dentro. Olhe pra dentro. O autoconhecimento é a coisa mais importante da sua vida, sabe? O autoconhecimento lhe dá respostas fundamentais para que você viva com abundância, que você saia da escassez, que você saia do medo e que você vivencie o amor real. Aquele amor que não precisa de justificativas, que não precisa de motivos, aquele amor aquele amor que protege, aquele amor que abraça, que acolhe, que valida, que aprova, aquele amor redundantemente que ama. Você tem sido portal desse amor. Foi o que eu falei na live passada sobre as 5 linguagens do amor. Que sabe, mais amor, por favor, como disse Clarice, mais amor, por favor. A gente precisa amar o outro não só da perspectiva que a gente se sente amada, mas da perspectiva de como o outro se sente amado. E eu até falei sobre você, Carol, na live passada, sobre presentes. Da mesma forma, você tem sido canal de amor ou você tem sido canal de toxicidade? Será que não existe algum nível de toxicidade em você? Será que você não tem vivido pelo medo, vivido pela escassez, com tensão, colocando todo mundo na sua vida, dando todo mundo o direito de estar dentro da sua intimidade, confiando muito e por isso, né? Porque se a gente confia em todo mundo, significa que todo mundo pode trair a gente, né? Então, se eu consigo determinar as pessoas que ganham o direito de entrar na minha intimidade, eu me protejo muito mais, eu diminuo muito mais a probabilidade de ser traída, eu diminuo muito mais a probabilidade de ser intoxicada de uma relação disfuncional. Então, a intenção é que você pense sobre isso e que você ame. Que você seja canal de amor e não canal de toxicidade. Que a partir de você, esse amor, sei lá, reverbere, ecoe, encontre ressonância no outro. E quando você encontrar o equilíbrio e a inteligência emocional que você precisa, você vai ver que você vai atrair gente equilibrada, você vai ver que você vai atrair gente feliz, você vai ver que você vai atrair gente que some com sua vida. Então, começa de dentro de você. Busca aí o que você precisa, faz o que você precisa fazer, muda o que precisa ser mudado, que eu te prometo que o seu entorno vai ser compatível, o externo vai ser compatível com o que acontece dentro de você.
Tá bom, meus amores? Pensem nisso. Tamo junto, vamos amar, vamos, como eu falei antes, né? Colocar uma fagulha de amor nessa sociedade pra gente tirar aí os dados que mostram que a ansiedade, que a depressão vai tomar conta até 2020. A gente não vai permitir que isso aconteça, porque o amor cura tudo. Pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Se cure as suas feridas para que você possa curar a si mesmo e aos relacionamentos. O difícil mesmo é buscar de dentro, é verdade, Carol. Na verdade, eu não digo que é difícil, mas que é desafiador. E se você não estiver conseguindo sozinha, minha linda, peça ajuda. Porque às vezes é difícil sozinho mesmo. Sabe, às vezes a gente não consegue, às vezes a gente teve uma vida que não nos proporcionou esses recursos para se autoconhecer. Às vezes a gente olha para dentro e não encontra nada. Às vezes a gente entra em negação. E a gente tem um bocado de mazela aqui, a gente não tá conseguindo ver, porque às vezes é difícil pra gente ver determinadas coisas mesmo. Mas se você não tá conseguindo sozinha, peça ajuda de verdade. E não tem problema nenhum em pedir ajuda, porque a gente vai pra médico quando a gente tá doente. E pra nossa alma, quando a nossa alma tá doente, a gente não procura, porque a gente acha que é besteira, porque a gente acha que a gente não tem dinheiro. Mas eu já coloquei aí, já quebrei todos os argumentos. Se vocês forem lá no meu destaque, vocês vão ver terapia por baixo custo, terapia por valor social, terapia até de graça se for necessário, tem número lá. O importante é a gente se cuidar, porque quando a gente se cuida, a gente tem condição de cuidar do outro. E quando a gente é feliz, a gente tem condição de proporcionar felicidade para o outro. E quando a gente se ama, a gente tem condição de amar o outro. E esse é o princípio básico para uma sociedade completamente revolucionada, melhor e mais feliz, mais equilibrada. Tá bom, gente? Contem comigo. Muito obrigada de verdade de novo. Eu tô querendo fazer a live da semana que vem sobre inteligência emocional. O que é que vocês acham? Até para lidar com relacionamento tóxico é importante ter inteligência emocional. E esse é um tema que eu amo, já que é um dos meus nichos como coach, né? Eu sou coach de autoconhecimento e inteligência emocional. E eu acho que vai ser super importante a gente trabalhar sobre isso. Viu? Dani tá falando aqui, me deparo com relacionamentos tóxicos por querer o controle da relação. Exatamente. A gente tem que sair do controle, porque o controle significa medo. E o amor, ele é livre. O amor, ele liberta. O amor deixa o outro livre e o outro fica porque ele quer ficar. E não porque ele é obrigado a ficar. Viu? Tamo junto, vocês são maravilhosos, eu amo vocês. Obrigada por me acompanharem, Dani não. Obrigada por me acompanharem um tempo inteiro, assim, por estarem comigo. Ah, tá. Sua mãe, né, Dani? Entendi. Obrigada por me ouvirem, por confiarem em mim, por me darem o direito de entrar na intimidade de vocês e promover aqui algumas modificações, né? Bora tirar isso aqui desse lugar, bora limpar essa área aqui, porque isso é sempre muito importante e faz toda a diferença. Tamo junto. Se precisarem de mim, entre em contato comigo no direct do Instagram e a gente se encontra na semana que vem falando sobre inteligência emocional. Tá bom, gente? Pensa nisso. Tamo junto. Amo vocês. Beijão.